Amém. Esta manhã de domingo, eu vou gastar pouquíssimo tempo em relação a isso, me recuperando de alguns sustos de saúde, mas estou bem, graças a Deus, controlado. Ainda não bem, mas sob controle. E agradeço as orações dos irmãos que estão orando por mim, continue orando, para a gente conseguir um bom diagnóstico dessa minha hipertensão. Mas dito isso, estou bem para pregar. Na verdade, minha esposa não queria que eu pregasse. Então, me ajude orando por ela. Está bem aborrecida comigo. Você não vai pregar. Mas aí, passei o cajado para a pastora Sandra, que começou a se sentir mal também sexta-feira. Ela foi e devolveu a bola. E como era sexta-feira, era tarde demais para tocar bola para alguém. Eu falei, bom, então, se eu estou em condições de dirigir, de ir e vir, né, eu estou em condições de pregar. Então, orem pelo Adriano, orem por mim e orem por nós. Mas vamos à palavra de Deus esta manhã. Nesta manhã, como estamos ainda sem uma série de mensagens, e ceia do Senhor, pensei que poderíamos conversar um pouco às pressas para mim, que tenho o costume de me preparar com semanas ou dias de antecedência. Há pregadores que têm o costume de preparar mensagem no sábado, acordar sábado de manhã para dizer que eu vou pregar do amanhã. Não é o meu caso. Eu preparo minha mensagem no mínimo, segunda-feira em diante. Então, para mim, sexta-feira é de última hora. Mas Deus colocou um tema no meu coração, acho que é relevante ao tempo de hoje, que também nos apresenta a pessoa de Cristo. Mas antes de revelar o tema, eu quero começar com uma introdução, que na verdade nós crescemos ouvindo muitos clichês e muitas frases que nos soam bem ou não há nenhum mal com elas. Nossos pais, nossos avós passaram adiante alguns pensamentos, algumas frases e clichês que para a gente parece soar bem. E talvez até seja a verdade. Eu não sei teologicamente quando surgiram, ou não sei historicamente o motivo qual surgiram, mas são frases que nós vamos repetindo de geração em geração. Eu separei pelo menos 9 frases aqui. Eu quero fazer hoje com você um exercício, que é o seguinte: eu inicio a frase e vocês terminam. Isso nós vamos medir o seu conhecimento cultural dos clichês históricos e geracionais. Pode ser assim, sim ou não? Então vamos lá, ver se você é inteligente. Mais vale um passarinho na mão, casa de ferreiro. Essa ensinei para meu filho Mateus tem algumas semanas. Água mole, pedra dura. Filho de peixe. Deus ajuda. De grão em grão. Cão que ladra. Pimenta nos olhos dos outros. É a que eu mais gosto. Quando um burro fala. Essa é melhor. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu via isso no colégio na minha época. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas observe que são frases que a gente vai passando de geração em geração, elas não soam bem, não nos trazem mal algum. A pergunta é, apesar de soarem bem, seriam elas verdade? Ouvimos isso de geração por geração. Só que nossa cultura também temos alguns clichês que parecem soar bem, mas a pergunta é, seriam eles uma verdade? O problema é nós nos deixarmos ir com um fluxo, ou seja, nós comprarmos a ideia que está todo mundo comprando, nós repetimos o que está todo mundo repetindo e nós vivermos verdades que todos estão vivendo. Então, para nós hoje, o tema desta manhã eu vou chamar de Viva a Sua Verdade. Só que observe, tem uma interrogação no final. Viva a sua verdade? A minha intenção hoje com você aqui é desmontar uma declaração que parece boa, mas a pergunta é, será que ela é uma verdade? Viva a sua verdade. E hoje muito se ouve sobre isso, né? Viva a sua verdade. Todos têm a sua verdade. Eu quero começar com você no texto, abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo os escritos de João, João 18, 37, 38, a versão NVT. Jesus está diante de Pilatos, diante de muitas fake news, diante de muitas acusações falsas. E Pilatos começa a interrogar Jesus. E olha comigo o versículo João 18, 37 e 38 para dizer assim: Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus.
De fato, olha o que ele diz, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que me amam, ou todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Guarda essa frase. Todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. 38. Pilatos respondeu, que é a verdade? Ou qual é a verdade? Ou o que é a verdade? Eu paro aqui. Pilatos fez essa pergunta 2000 anos atrás. Essa pergunta não é particular. Ela não é apenas um questionamento apenas de Pilatos. É uma pergunta mundial e cultural. Ainda hoje temos a mesma pergunta. O mundo pergunta, a cultura pergunta, o que é a verdade? Ou qual é a verdade? Ou será que cada um tem a sua verdade? Então, para nós hoje, algumas coisas, lembrar você que no seu aplicativo tem as notas da mensagem, você aqui ou você em casa, você pode acompanhar. Primeiro, o mundo está confuso sobre a verdade. Assim como Pilatos, o mundo está confuso, está se perguntando o que é a verdade, ou qual é a verdade. Bom, se cada um tem a sua verdade, quem é a verdade, ou quem está com a verdade? Ontem eu conversei com um doutor e perguntei-lhe sobre isso, sobre o que ele tinha a me dizer sobre o que é a verdade. Um doutor, inclusive, que hoje em dia está ficando bem conhecido, está assim, dando aconselhamento a muitas pessoas. Não sei se você já ouviu falar ou conhece, doutor GPT, conhece? Doutor GPT. Eu perguntei, doutor, o que é a verdade? E ele me respondeu, anotei, vou ler para você. O GPT disse assim, a verdade é um conceito filosófico profundo e multifacetado. E ao longo da história, pensadores e filósofos ofereceram várias definições. De maneira geral, pode-se entender a verdade como aquilo que corresponde à realidade ou aos fatos, ou seja, uma proposição verdadeira é aquela que descreve corretamente o mundo como ela é. A verdade, disse o GPT, no entanto, pode ser subjetiva em alguns contextos, como em questões de valores ou percepções pessoais, onde o que é considerado verdadeiro pode variar de pessoa para pessoa. Essa foi a resposta do Dr. GPT. Em síntese, resumo, o que ele quer dizer foi, quaisquer que sejam suas experiências, seus sentimentos ou a sua realidade, essa é a sua verdade. Então observe que hoje somos regidos por um regimento aconselhativo de que a verdade é algo que depende da sua experiência, da sua realidade, do seu sentimento, essa é a sua verdade. Mas temos um problema, nós temos um problema com a verdade. Eu vou te dar um exemplo, lembrar, por qual será o motivo que quando alguém vai testemunhar no júri, como testemunha no tribunal, é feito 3 perguntas antes do seu testemunho. A primeira pergunta é, você promete dizer a verdade? A segunda pergunta é, você promete dizer toda a verdade? Ou seja, você não vai esconder nada. E a terceira pergunta é, você promete dizer nada além da verdade? Ou seja, você não vai acrescentar nada. Porque nós, seres humanos pecadores, nós somos muito bons em maquiar a verdade. Nós somos muito bons em aumentar uma verdade. Nós somos muito bons em distorcer uma verdade, em omitir uma verdade, a ponto de que no final ela não seja mais a verdade. Porque se falamos sobre fatos, você, ao relatar um fato que aconteceu, doutor, juiz, eu estava presente quando a mulher tomou 7 tiros nas costas. Ou seja, para mais dizer a verdade, verdade, não vou falar mentira. Só a verdade, tudo a verdade, sim, tudo a verdade, não vou omitir nada. Nada além da verdade, sim, não vou inventar nada. Foi isso que aconteceu. Porque se você omite, se você aumenta, se você inventa, se você coloca alguma coisa, é tudo menos a verdade. Então observe que a verdade, de alguma forma, até no tribunal, ela não é muito bem o que o GPT disse que é. E observe que esse trabalho de distorcer a verdade, de maquiar a verdade, ele é antigo. Deus no Éden falou assim para Adão e Eva, comam de tudo, porque tudo é bom, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toquem, não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Essa era a verdade. Então já apareceu e foi no ouvido de Eva e disse assim, será que foi isso mesmo que ele disse?
Será que essa é realmente a verdade? Olha, aí eu vou acrescentar. Essa pode ser a verdade dele, mas será a sua verdade? Será o que você sente? O que você tem vontade? E o diabo distorce a verdade. Meus irmãos, não tenho dúvida de dizer, nem medo de errar, que nenhuma geração foi exposta a mais mentiras e a mais mentirosos do que essa geração de hoje. Porque hoje nós temos acesso, não só de irmos às informações, mas elas são despejadas em nosso colo. Nenhuma geração esteve mais exposta a muitas mentiras e mentirosas. Portanto, você vê o tempo todo essa condição aí, o mundo tentando colocar rédea nas redes sociais. E querem criar normas, leis sobre idade, sobre o que pode e não pode, porque não há controle sobre isso. Então você pode inventar alguma coisa, botar uma mentira, uma deepfake, uma mentira, e assim vai. E a geração de hoje está sendo aconselhada, sendo dirigida por influenciadores, por algoritmos. A geração de hoje é bombardeada de tanta informação e estão lutando para conseguir de uma forma discernir o que é a verdade. O próprio GPT nos dá uma intenção do que é a verdade. O grande problema entre muitos dessa geração é que ela está sendo discipulada por algoritmos e não pela palavra de Deus. Hoje o algoritmo que decide o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai assistir. E se nós deixarmos, nós seremos discipulados pelos algoritmos, que vão nos dar coisas que a princípio vão soar bem e vão parecer até uma certa verdade, até podem fazer sentido, mas a pergunta é, isso é a verdade? Deus está nisso? Esse é o grande problema. E quando nós distorcermos a verdade, e quando nós vivemos uma vida onde cada um tem a sua verdade, ou não há nenhuma verdade, nós criamos o caos. Foi assim que o povo de Deus viveu por um tempo, onde a Bíblia relata sobre o tempo dos juízes. Havia um ciclo de bênção e maldição. Deus enviava um juiz, que então discipulava o povo, ensinava o povo se arrependia dos seus pecados, voltava-se para Deus, mas a próxima geração não dava continuidade. A próxima geração voltava aos mesmos pecados. Então Deus precisava enviar outro juiz, era um ciclo. Se voltavam para Deus, se arrependiam, se desviavam do Senhor nas próximas gerações, se voltavam de novo, porque não havia reinado naquela época, não havia rei em Jerusalém. Eles viviam um caos, e o caos é relatado em um texto, leia comigo, Juízes 17, versículo 6. E esse texto diz mais ou menos como é que as pessoas viviam, e nos parece muito como nós vivemos hoje. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, naquela época não tinha nenhum rei, não havia nenhum padrão, nenhuma lei, moralidade, e cada um vivia o que parecia bom aos seus próprios olhos, ou seja, cada um vivia a sua verdade. Essa é a minha verdade, creio nisso, vou viver assim. Portanto, uma sociedade sem padrões criará uma cultura de caos. Toda sociedade precisa de padrões. E observe que os governos mundiais de nossa época tentam o tempo todo desvirtuar, corromper, destruir padrões. Padrões, por exemplo, familiares. Padrão bíblico familiar, para que não se tenha o caos, toma o homem a sua mulher, deixa pai e mãe. Mas hoje a cultura mundial vai dizer que o padrão não há mais padrões. Então hoje um casal não necessariamente deve ser de um homem e de uma mulher. Por exemplo, sobre a masculinidade, a feminilidade. Um padrão bíblico é que um homem, ele nasce biologicamente homem, ele se veste como homem, fala como homem, age como homem. Nos dias de hoje, um homem não necessariamente tem que nascer como homem. Não necessariamente deve se vestir como homem. Não necessariamente deve andar ou falar como um homem. E ainda assim, pode ser visto como um homem. A desconstrução dos padrões, principalmente judaico-cristãos, vão trazer o caos.
Porque cada um vive a sua verdade, cada um tem a sua percepção de mundo e de vida. E com isso o caos é instalado. Por exemplo, se você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, e nós queremos viver juntos, qual o problema que vai dar? Se não é uma verdade absoluta. É o caos, não há convívio. E uma opinião impopular nas faculdades, na cultura, no mundo, uma opinião impopular é: a verdade ela é absoluta e ela é imutável. Independente do que você pense, como você se sinta, suas experiências, a verdade ela é absoluta e imutável. E você percebe com essa enxurrada de possíveis verdades, ou como diz o GPT, essas verdades que dependem dos seus sentimentos, experiências e fatos, as pessoas começam com o tempo a não encontrando a verdade, a ficarem famintas pela verdade. Famintas por encontrar a verdade, o que de fato é, o que de fato as coisas são. Nas redes sociais não temos a verdade. Na rede social você não sabe mais quem é quem. Criamos tanta falsificação que não sabemos mais em quem acreditar. O mundo está confuso sobre a verdade. E o pior, meus irmãos, é que a igreja também anda confusa sobre a verdade. Anda confusa. Eu peguei uma pesquisa de uma organização americana chamada Lifeway. Eles fizeram uma pesquisa ano passado, 2024, e fizeram perguntas mistas aos cristãos sobre muitas coisas. Eu tirei ali as melhores que tinham mais a ver com o nosso contexto desta manhã. Eu vou te passar. Das perguntas que fizeram, 53% dos entrevistados, todos cristãos, disseram que a Bíblia não é precisa em tudo que ensina. 51% dos cristãos responderam que a Bíblia deve ser interpretada conforme a realidade de cada pessoa. 77% dos cristãos entrevistados disseram que as pessoas devem contribuir com seus próprios esforços para serem salvas. E 45% dos cristãos responderam que há muitas maneiras de chegar ao céu. Ou seja, há muitas verdades sobre a salvação. 45% de muitos cristãos responderam. Já falei isso aqui, vou repetir. Se você não está convencido da autoridade das Escrituras, você vai ser escravo de tudo o que parece bom. Há verdades que parecem boas, mas não são. E toda vez que você abraça algo que parece bom, que soa bem, mas não é verdade, você vive escravo disso. Então, número 1, o mundo está confuso com a verdade. Segundo, a verdade ela é encontrada em Jesus Cristo. Qual é a grande ideia aqui? A verdade não vem de dentro, a verdade vem de cima. Quando eu digo, viva a sua verdade, eu estou sendo empurrado para dentro de mim, é a minha verdade, baseado nas minhas experiências, no que eu sinto, na minha história, nos meus sentimentos. Mas na verdade, a verdade não se encontra dentro de mim, se encontra acima de mim, fora de mim. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade tem um progresso bíblico, e eu vou lhe dar rapidamente. O primeiro progresso da verdade após o pecado, a ruptura do pecado, Êxodo 20. Deus desce do céu, aparece uma montanha em um morro, no Monte Sinai, a homem chamado Moisés. Ele dá 10 mandamentos. Essa é a minha verdade agora para você, para o povo. Dos 10 mandamentos, a cultura judaica criou 613 leis, que até hoje praticam. Ao longo do Antigo Testamento, as 613 leis viraram 2.200 ordens, ou 2.200, vamos dizer assim, regulamentos religiosos. E termina no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus desce de novo, mas não mais em um monte. Deus desce em uma manjedoura, como uma criança. Ele cresce em graça, conhecimento, estatura, sabedoria diante de Deus e dos homens. E começa então a ensinar ao seu povo a verdade. Ensinar ao seu povo o que é a verdade.
O Antigo Testamento, por exemplo, ele é as Sagradas Escrituras. Só que o Antigo Testamento, ele é como um raio-x. Ele pode nos revelar o problema do pecado e do mal, mas ele não pode curá-lo. Não há cura para o homem e para a morte no Antigo Testamento. Apenas revelação do mal que o homem tem, da sua desobediência. Só a partir de Jesus, ou em Jesus, nós não temos apenas o raio-x de quem somos, mas nós temos a cura para o que somos. Porque só em Jesus há cura, só em Jesus há salvação. Só em Jesus está, ou só Ele é a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade ela é uma pessoa. Se você analisar o texto que nós lemos no começo, ele vai dizer para Pilatos, pois é, eu nasci e vim testemunhar a verdade. Ele pergunta, o que é a verdade? Quando você abraça a verdade, você está abraçando o próprio Cristo. Quando eu tenho sede e fome da verdade, procuro a verdade, eu acabo encontrando o próprio Cristo, porque Ele é a verdade. Olha o que Ele próprio disse em João 14, versículo 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O que eu estou dizendo com isso, pastor Santos, esta manhã é, não existe tal coisa como minha verdade. Só existe uma verdade e é a verdade de Deus. Nós temos experiências, nós temos sentimentos, nós temos emoções, mas a verdade permanece independente de todas estas coisas. A verdade, ela é imutável, é absoluta, independente do que você viveu, está vivendo, sente ou vai sentir. A boa notícia, segundo o texto, é que aqueles que estão realmente buscando a verdade acabam parando aos pés de Jesus. Ele disse, eu vim testemunhar a verdade. Porque, meus irmãos, a mentira, ela tem velocidade, mas não tem resistência, ela cai logo. Uma frase antiga, um clichê antigo. A mentira tem perna curta. Ela não dura muito tempo, ela não corre para muito longe. Ela é rapidinha, mas não tem persistência. Já diferente disso, a verdade, ela tem resistência. A verdade perdura, a verdade sempre aparece. E a verdade, para aqueles que desejam a verdade, ela só é adquirida, conhecida, vivida em relação com o próprio Cristo. Portanto, viver com Cristo ou se relacionar com Cristo é jogar luz na escuridão, é jogar a verdade na mentira e viver a verdade do Evangelho. Olha o que o próprio Jesus disse em João 8,32. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aqui conhecerão no grego não é apenas conhecer de tomar consciência ou saber sobre. Aqui conhecer é como o marido conhece a esposa, tem a ver com relacionamento, intimidade. Conhecerão a verdade, quer dizer, então conhecerão, quer dizer, então se relacionarão com a verdade, serão íntimos da verdade. Se relacionarão com Cristo, serão íntimos de Cristo. E esse Cristo que é a verdade, os libertará. Só há liberdade de fato, libertação daquilo que nos aprisiona, se nós tivermos de fato relação com Jesus. Não basta saber sobre Jesus, temos que relacionar com Ele para então ser liberto e viver a verdade. Mas a verdade muitas vezes ela é desconfortável. A verdade muitas vezes incomoda. E antes que a verdade te liberte, ela poderá deixar você um pouco desconfortável. Porque o Evangelho muitas vezes é ofensivo. Mas pastor, não são as boas novas do Evangelho? Boas notícias são. São as boas notícias de salvação do Cristo que deixou a sua glória, que desceu na manjedoura, que morreu por nós. E hoje temos a possibilidade de herdar a vida eterna e sermos salvos da condenação do pecado que é a morte. Essa é a boa notícia, mas antes dela vem a má notícia, Antigo Testamento. Apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. A má notícia é, não há salvação para você, a não ser por meio de Jesus. A má notícia é, você nasceu
em rebeldia contra Deus. O pecado lhe alcançou desde o seu nascimento. E você nasceu já condenado. Essa é a má notícia. A boa notícia é que há jeito para isso. A boa notícia é que há salvação para a nossa perdição. Mas observe que o Evangelho, ele é muitas vezes ofensivo. Então, quando você tem o Evangelho, que é só sobre coisas bonitas e belas, o saudoso pastor Carlos Alberto, meu pai, dizia aquele Evangelho como um chiclete que se amolda a sua boca. Não é todo o Evangelho. Semana me mandaram um vídeo com várias aberturas de um pastor famoso hoje em dia, que começa assim: oi meu lindo, bom dia minha linda, e tinham 20 repetições disso, e mandava assim: pastor, eu não vou me irritar sozinho, se irrite comigo. E falava 20 vezes: minha linda, meu lindo, minha linda, meu lindo. É um pastor famoso aí. Isso não é o Evangelho. Ou não é todo o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, ele deve ser ofensivo. Ele deve acusar o nosso mal, o nosso pecado. O Evangelho deve trazer à luz a nossa escuridão. O Evangelho deve vir e, como um soco no nosso peito, revelar nossas mazelas. Por isso, permita-me, eu não seria um bom pastor se eu não ajudasse você a você olhar para dentro e rever o mal que há em você. Eu não seria um bom pastor se não ajudasse você a você olhar os seus pecados, estivesse pronto para se arrepender e ser salvo. O Evangelho muitas vezes é ofensivo. Mas acontece que hoje, também no meio evangélico, há pessoas que preferem ser arruinadas por mentiras agradáveis do que salvas por verdades desconfortáveis. E uma das verdades desconfortáveis é: eu sou pecador, eu não mereço o céu, eu mereço o inferno, não há nada que eu faça para herdar a vida eterna, eu preciso de alguém de fora que venha me socorrer, o nome dele é Jesus. Ponto. É mais fácil abraçar mentiras agradáveis. Terceiro, o povo de Deus sempre acolherá a verdade. Se você é um seguidor de Jesus fiel, você deve desejar acolher a verdade, por mais que isso possa lhe cortar. Por mais que isso lhe corte. Por mais que isso seja difícil de viver no casamento, nas finanças, nós devemos sempre acolher a verdade. Um cirurgião corta o seu paciente, porque se não cortar o seu paciente, não haverá cura. Sim ou não? Se não abrir a pele e não arrancar o tumor, não tem cura. O Evangelho muitas vezes ele vem, a palavra de Deus diz isso, que esse Evangelho é como uma espada de 2 gumes, que vem penetrando, rasgando, junto às medulas. Ele deve sim nos cortar algumas vezes. Ele deve sim mostrar quem somos. E há benefícios em você abraçar a verdade, ou seja, abraçar a Cristo. 2 benefícios, o primeiro deles, liberdade. Quando abraçamos a verdade, nós somos libertos dos vícios, da culpa, do medo, por meio de promessas, textos bíblicos, da relação com o Espírito Santo, da palavra de Deus. Quando abraçamos a verdade, nós não somos escravos. Às vezes nós não conseguimos nos livrar de alguns vícios que temos, porque não queremos deixar que o Evangelho jogue luz na escuridão que vivemos, das mentiras que nós dizemos para nós mesmos. E quando abraçamos a verdade, a luz de Deus vem sobre a nossa escuridão, sobre a nossa mente, o coração, conseguimos ser libertos. Há pessoas que até hoje vivem com medo, com culpa de coisas que já passaram, já ficaram para trás. Mas enquanto nutrem mentiras para si próprio, talvez para se sentirem melhor, continuam sendo escravos. O segundo benefício é o crescimento. A verdade traz crescimento. Por que traz crescimento? Porque na verdade Deus não apenas vai lhe mostrar a verdade sobre Ele, mas Ele vai lhe mostrar a verdade sobre você. E não há como crescer se não for jogado luz sobre a escuridão de quem você é, talvez uma área da vida. Como que eu cresço? Deixando que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, diga algumas verdades sobre mim.
Do tipo, olha, você tem sido essa pessoa, você é arrogante, você é mentiroso, você é falso, você é ciumento. Não estou dizendo que eu sou isso, são só apenas ideias. É para isso que casamos. Por isso eu digo, não há crescimento fora do casamento. Não como deveria. Solteiros, pode ser o seu caso aqui nesta manhã. Você não vai crescer como deveria enquanto não casar. Porque quando casamos, meu amigo, é que nós crescemos. Porque Deus nos dá um marido e uma esposa que vão ajudar, vão ser voz de Deus em casa para nos mostrar quem de fato somos. Algumas verdades que não percebemos. Achamos muitas vezes que somos a melhor pessoa do mundo, mas sem perceber, estamos sendo egoístas. E a esposa é quem diz, você está sendo egoísta nesse momento aí. E o que eu faço com isso? Aceito a verdade e cresço. Ou pego as minhas verdades, rejeito a verdade e não cresço. Abraçar a verdade traz liberdade e traz crescimento. Eu me lembrei de um exemplo de quando a gente jogava bola, era mais ou menos assim. Você quando joga bola ou faz algo, não fique preso a jogar futebol. O que você faz? Em grupo. Um evento, um trabalho, na faculdade, você quando faz um negócio, quando acaba, você tem a sua verdade. O seu rendimento, a sua participação, a sua efetividade, o seu sucesso. Gente, vendi muito. Olha, eu fiz isso aqui. Olha, viu o gol que eu fiz? Viu o toque que eu dei? Vi aquela pessoa que eu conversei. Mas quando o evento é filmado e nós vamos assistir depois, ali nós temos de fato a verdade e não a sua verdade e a minha verdade. É por isso que hoje, time de futebol, eles gravam os seus jogos, o jogo do adversário, o treino, para assistir, porque a gravação, ela é a verdade. Porque eu no colégio dizia assim, caramba, você viu o passe que eu dei? Pô, chegava em casa, e mãe, fiz 2 gols pro irmão, e caramba, ó, fiz gol de bicicleta. Essa era a minha verdade. Filmaram o jogo, vão assistir. Rapaz, você nem tocou na bola. Olha lá, e passe errado. Não fez nenhum gol. A filmagem, ela é a verdade. Por isso precisamos do Espírito Santo de Deus, das Sagradas Escrituras, para nos mostrar qual é a verdade de fato, de quem somos, de como estamos vivendo. A verdade sobre o que pensamos, sobre o que sentimos. Hoje o mundo vai dizer, viva a sua verdade. E compramos essa ideia porque ela nos soa bem. A questão é, isso é a verdade? A resposta bíblica para essa pergunta é, não é a verdade. Se eu fosse responder hoje a Pilatos, e há muitos que perguntam, o que é a verdade? Eu diria, a verdade é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quarto e último, viva a verdade. Jesus no Sermão da Montanha, ele ensinou muitas coisas, mas entre elas ele disse assim aos seus discípulos e aos seus ouvintes, vocês ouviram isso, olho por olho, dente por dente, Antigo Testamento, mas eu vos digo, se lhe baterem uma face, você faz o quê? Dá outra. Essa é a verdade. Vocês ouviram isso. Se alguém se deitar com uma mulher que não for sua, com ela cometeu adultério. Mas eu vos digo, se você olhar para alguém com luxúria, já adulterou, já pegou com ela. Jesus está dizendo entre linhas. Você ouviu algumas coisas que eram a verdade, ou que parecem ser a verdade, mas eu sou a verdade e vos digo qual é a minha verdade, portanto, qual é a verdade. Entre linhas, é como se Jesus hoje, no Sermão do Monte, nos dissesse, você ouviu isso. A verdade é baseada em suas emoções, sentimentos, experiências, segundo o autor GPT, que difere da experiência, sentimentos e emoções do seu coleguinha. Mas eu vos digo, diria Jesus, a verdade é absoluta e imutável, independente do que você acha, sente ou experimenta. A verdade é uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. E só há luz, só há libertação, só há crescimento na pessoa
de Jesus Cristo. Concluo nesta manhã dizendo que alguém diria assim: pastor Sandro, esse padrão é alto demais. Digo, concordo com você. Um jargão popular, né? O sarrafo é muito alto. É verdade. Porque nós caímos o tempo todo, nós pecamos o tempo todo. E nós estamos muito aquém do padrão da verdade quem Deus é. Nós estamos muito aquém de conseguir praticar tudo o que Jesus diz que deve ser praticado para se parecer com Ele ou para viver a verdade. Se você, nesta manhã, como eu, olha para a verdade do Evangelho e se vê distante da possibilidade de viver 100% isso, bem-vindo. Esse é o sentimento e esse é o lugar perfeito que precisamos estar. Entendendo que não é sobre conseguir alcançar, não é sobre trabalhar para conseguir viver, é sobre não é possível alcançar o padrão de santidade, da verdade, da luz que é Jesus. Por isso, nós precisamos que Ele nos salve, que Ele nos dê graça. O melhor lugar para estar é reconhecer que nós não somos perfeitos. É reconhecer que precisamos o tempo todo nos arrepender e sermos perdoados. E isso não garantirá que nós consigamos ser uma pessoa perfeita. Mas esse coração nos garantirá que Ele se moverá, que Ele nos salvará, que Ele nos libertará e que Ele nos acrescentará. Falando sobre domingos passados, a sabedoria está na humildade e no arrependimento. De saber, Deus, o seu padrão para mim é muito elevado, para nós é muito elevado. Senhor, o que o Senhor requer de nós é impossível de cumprir. Por isso, Pai, eu peço graça, para que nas áreas da minha vida, eu consiga trabalhar com a verdade, viver à luz da verdade do Evangelho, sabendo que aquilo que Deus que não é possível para mim, é possível para o Senhor. Fazer em mim e através de mim. E nesta manhã, antes de nós tomarmos a ceia, temos que pedir a Deus, dizer assim: Deus, que o teu Evangelho esta manhã jogue luz, me traga não apenas a verdade de quem o Senhor é, mas traga a verdade de quem eu sou e de quem tenho sido. Para que então eu prontamente possa me arrepender, não negociar verdades paralelas, mas viver, Deus, a tua verdade, o que o Senhor tem para mim, como homem, mulher, marido, esposa, servo teu, viver a tua verdade, Senhor, e romper com as coisas da cultura que soam bem, mas não são a verdade, que soam bem, mas não libertam, escravizam, que soam bem, mas não nos fazem crescer, nos retrocedem. Viva a verdade. A verdade é uma pessoa que nasceu a manjedoura, cresceu, morreu, ressuscitou e hoje é o grande Rei da Glória. Você nesta manhã recebe essa palavra? Aplaude o Senhor nesta manhã comigo, fica de pé.